Olá, eu sou o Geraldo, da Bancada Periférica. A Bancada Periférica é um grupo de lideranças que resolveram se unir, lideranças de várias regiões da cidade, Zona Norte, Noroeste, Leste, Cidade Ademar, Butantã, Campo Limpo, Capão Redondo e Embu-Mirim. Essas lideranças resolveram se unir para denunciar, né, os desmandos da administração pública da cidade de São Paulo e para propor soluções de políticas públicas para melhorar a vida do povo. Estamos aqui hoje com dois convidados, membros da bancada periférica. Estamos aqui com a Elisa, nossa companheira, uma militante de causas sociais, ativista, que está lá na região da cidade de Ademar, Pedreira. Não é isso, Elisa? Isso aí, Geraldo. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês, né? Falar um pouquinho, né, da região e de São Paulo, né? Como um todo, da cidade de São Paulo, os problemas. Estamos aqui também com o companheiro Luizão, né, condutor, diretor do Sindicato dos Condutores, e mora na zona sul da cidade, mais especificamente na Vila das Belezas, no Campo Limpo. E aí, Luizão? Olá, Geraldo. Eu moro na Vila das Belezas, realmente há mais de 30 anos. Estou nesse projeto para participar como co-vereadora junto com o Geraldo, e fazemos um trabalho para toda São Paulo, até porque eu sou do transporte, venho do transporte há mais de 30 anos. Vamos estar junto nesse projeto aí. Então, companheira Elisa, fala um pouquinho da sua história, de toda a sua trajetória ao longo dos 30 anos de lutas, de conquistas, de algumas decepções ao longo da vida. Conta um pouco da sua história para nós aqui, para a gente entender. Então, na verdade, eu comecei, são mais de 40 anos, né? Porque eu comecei a militância com 16 anos, na primeira empresa que eu trabalhei, né? Que foi uma empresa da área da química, né? Tortuga Farmacêutica. E lá eu já comecei a militar, porque eu participei da CIPA por melhores condições de trabalho, né? Era uma menina ainda, né? 16 anos, mas já entendia, né? A questão da opressão. Depois fui para a comissão de fábrica e nessa empresa eu acho que eu trabalhei 2 anos e alguma coisa, e fui para uma outra empresa. E lá eu, né? Um pouquinho, 18 anos, 19, já participei assim para militar mais ativamente, né, nas causas. E nessa empresa a gente conseguiu muitas melhorias através da luta, né? 40 horas semanais, ticket de refeição que não tinha. Então foi uma luta na empresa que nós trabalhadores nos unimos junto com o sindicato, né, dos químicos, e tivemos muitas conquistas, né? Parei e depois de alguns anos voltei, retomei ao trabalho, né, em indústria, e fui trabalhar numa empresa chamada Silvânia, né. Assim, eu fiquei pouco tempo, 1 ano e pouquinho nessa empresa, porque, eu sempre participei de um ato, né, no dia 30 de outubro, eh, do Santo Dias, né, um trabalhador, né, que morreu. Foi assassinado, né, na época, e tinha o ato lá na Silvânia. E eu participava de todos, né. Eu trabalhando na Silvânia, eu resolvi participar também, né, depois do meu horário de trabalho. E alguns dias depois eu fui demitida, então eu entendi o que é, né, estar, né, do lado certo. Para os patrão é demissão, né, para mim continuava sendo luta. Passou um tempo, aí eu fui trabalhar na questão mais da política, né, da militar, mais na área que eu trabalhava. Então eu comecei a participar de movimento de saúde, né, movimento de educação, para trazer as melhorias para a cidade de Ademar Pedreira. Hoje, né, depois mais de 30 anos que eu moro na região da cidade de Ademar Pedreira, eu posso dizer que conquistamos muitas coisas, né? O Hospital Pedreira, né, um hospital estadual que, assim, tem muita
demanda, porque é o único hospital que a gente tem na região para atender a população, mas eu posso dizer que desde o primeiro dia, pela luta do Hospital Pedreira, eu estava lá, né? O primeiro tijolinho, o terreno, né? As caminhadas. Então, isso foi uma luta grande, né? E uma conquista grande para nós moradores lá da região. E precisamos de um hospital municipal que atenda, porque não temos. A gente tem o Hospital Pedreira, eh, tem o Hospital Santa Catarina, que hoje é mais oncologia, e o Saboia, que é na região do Jabaquara, né? Mas o hospital mesmo na nossa região para atender a população nós não temos. E eu ando muito por lá, né? Qual que é a reclamação geral? É exatamente a questão da gente, né, não ter um atendimento adequado na questão da saúde, né? Os postos tudo muito cheios, AMAs, enfim, né? Não é fácil. E na questão eu até gostaria de falar da questão do céu. Foi uma luta muito grande a questão do céu Cidade Ademar. Foi milhares de assinatura, né? Nós passamos abaixo-assinado assim, e eu queria realmente a construção do céu, onde está sendo feito, né, numa parte do terreno lá do Clube da Caixa Econômica. E hoje o céu está sendo construído, né, a previsão de entrega é para março de 2025, mas assim, longe do céu, né, do começo. Longe de ser, né, o céu da Marta, né, porque eu falo que quando foi, né, a concepção de criar os céus, né, com teatro, cinema, esporte, né, dar essas coisas para a população, né, ter acesso a isso. Eu falo que eu fiquei muito emocionada na minha primeira visita do céu lá da Pedreira, lá no Alvarenga, né, as famílias indo, né, pai, mãe, os filhos, né, participar das atividades que tinha lá, cinema, teatro. Isso me emocionou muito na época, né. Então foi a luta para a gente ter um céu também na Cidade Ademar, mas hoje eu vejo que, este céu, né, que está sendo construído, né, através da luta. Isso tem que ficar muito claro, né. Foi uma luta da população, foi uma luta nossa para que, né, o céu Cidade Ademar se tornasse realidade, né. Mas não vai ter, né, SEI, não vai ter MEI, né, é ensino fundamental para frente. Então está muito longe do projeto, do céu que eu falo, que é do céu da Marta, o céu do PT. Enfim, é isso, né, um pouco da minha trajetória, está sempre envolvida, né, nas lutas da região, nas conquistas, fico feliz, mas tem muita coisa ainda que precisa, que a gente precisa ter acesso, né. Luizão, você foi da CMTC, né, da extinta CMTC, no governo do Maluf, e hoje você continua condutor, mas hoje você é diretor do Sindicato dos Condutores. E também atua na região da Zona Sul, como um líder comunitário, atua nas comunidades. Conta um pouco da sua história para a gente saber, né, um pouco da sua trajetória. Ô, Geraldo, eu comecei lá em 86 no transporte, com caminhão. E logo em seguida, depois de 2 anos, eu entrei na CMTC. Prestei um concurso público lá em 89, era o governo da Erundina. Em 89. Eu participei de um concurso público, passei e comecei a trabalhar no transporte, na antiga CMTC. Em 90, acabei sendo demitido numa greve de 9 dias, em prol da luta para a categoria, para os trabalhadores. O presidente era o Santiago, que hoje é o atual presidente do sindicato. A gente foi muita luta mesmo, mas conseguimos muitos benefícios. Os benefícios que temos hoje na categoria foi tudo conquistado, bem dizer, naquela gestão do companheiro Edivaldo, na época, presidente. Dali eu fiquei até final de 94, quando ela se foi privatizada com o Maluf. Ela foi privatizada em 94. Aí, em 94, eu saí e vim para uma empresa particular, que era a antiga Cuba, Transcuba, a qual eu estou até hoje.
Lá na década de 94, 95, 96, participei dessa comissão de garagem, fui eleito por 2 mandatos. Trabalhamos muito em prol da categoria para motoristas, cobradores, conseguimos muitas conquistas nas comissões de garagem. Fui para a direção da CUT São Paulo, fui eleito também por 2 mandatos na direção da CUT São Paulo. Fui eleito na direção do sindicato agora em 2018. Terminei o meu mandato em 2018, renovei um novo mandato agora em 2023, no qual eu estou até hoje. E, assim, a minha vida nesses últimos 30 anos, 30 e poucos anos, foi voltada no transporte. Tenho muitas atividades feitas na região de bairro também, que eu participo de muito em pró social para ajudar muitas pessoas em relação a benefícios, que a gente hoje, o pessoal tem dificuldade para poder conseguir através da modernização, da automação, de tudo pela internet. A maioria do povo não tem condições de fazer, às vezes não consegue chegar abrir um computador e concluir um benefício desse. Eu faço muito isso para o povo na região onde eu moro, na Vila das Belezas, dentro das empresas de ônibus também. Então, esse é o meu trabalho hoje dentro do transporte. Que eu posso contribuir com o povo, faço de tudo para poder a gente estar contribuindo. E estou nesse projeto para essa finalidade, Geraldo. A gente trabalharmos junto e levar as coisas para o bairro, levar as coisas para a periferia, que é o pessoal mais simples que tem dificuldade de resolver as coisas. Então, isso é o meu projeto. E mesmo com toda a boa vontade de ajudar, me veio agora na cabeça a questão do CAD único. As pessoas não conseguem se cadastrar, é um absurdo, né, para poder receber os benefícios que têm direito, né? Então, assim, no mutirão que foi feito, e eu até pedi para que as pessoas fossem, depois eu fiquei com vergonha, né, da forma que foram tratados, o tempo que ficaram lá esperando para ser atendidos e saíram de lá sem resolver a questão. Sabe, isso é um descaso muito grande, né? Então, por mais que a gente queira ajudar, né, acaba barrando na questão. Eu mesmo estou com mais de 15 pessoas esperando. Eu estou todos os dias, entro à noite, todos os horários, tentando entrar nesse CAD único para fazer um pedido para a pessoa ter direito ao benefício e não consigo. E o povo, todo dia, no desespero danado. Então, é muito sofrimento para o pessoal de classe média baixa, que depende desses pedidos de benefício. Não, e esse mutirão que foi feito foi uma vergonha, foi vergonhoso, né? É triste de ver, né, a forma que esse prefeito, né, agora para camuflar, porque isso para mim é tudo camuflar, né? Enganar as pessoas, né? Ludibriar as pessoas que precisam, né, ter acesso ao CAD único para que receba os benefícios que têm direito, né? Infelizmente, aqui em São Paulo, o prefeito está pouco se importando com isso. Essa queixa de vocês, ela tem sido recorrente aqui no nosso podcast semanal. Todas as regiões, os representantes da bancada periférica que estiveram aqui, relataram a questão da dificuldade que a população tem para acessar o CRAS, que é um equipamento municipal, mas que dá direito às pessoas gerar um número do NIS para terem acesso a benefícios e programas do governo federal e municipal. Então, tem sido uma reclamação muito constante aqui de todas as regiões que os equipamentos do CRAS não estão atendendo devidamente a população. Então, o prefeito precisa tomar providência quanto a isso. Precisa contratar profissionais da assistência para prestar o atendimento que a população necessita e merece nos equipamentos do CRAS, para que as pessoas possam acessar os seus direitos nos programas, tanto municipal quanto estadual e federal. Então, a bancada periférica está de olho nisso. Como você estava falando de transporte, Luizão, tem uma questão que já há muitos anos a gente convive, que é a questão aí que você colocou, né, do avanço da tecnologia, que várias gestões da cidade, várias administrações já tentaram e já tiraram, em alguma medida, né, em boa parte do sistema, a presença do cobrador
de dentro dos veículos. No meu entendimento, o cobrador, ele é uma espécie de um técnico social dentro do veículo. Ele não é só um cobrador de tarifa, né? O cobrador, minimamente, ele auxilia na questão da segurança, tanto dos usuários do sistema, quanto do motorista, do condutor. E você, como um líder sindical, como um representante da categoria, como é que você vê isso e há quanto andas essa discussão da retirada dos cobradores dos veículos da cidade de São Paulo? Geraldo, hoje, por incrível que pareça, no nosso acordo coletivo que está para ser fechado nos próximos dias, o cobrador não apareceu na pauta, porque nos últimos 9 anos o cobrador sempre é a pauta principal para ser tirado de dentro dos ônibus. Por incrível que pareça, Isso é uma reivindicação do patrono, da patronal, né? Sim, Tá. era uma reivindicação que o patrão sempre... Não, vamos tirar o cobrador. Pela incrível que pareça, nesse ano não está na pauta. Então, eu acredito que o cobrador, igual você disse, o cobrador ele é essencial dentro do transporte, dentro do ônibus. Por quê? Porque ele não é só para cobrar passagem. O cobrador, hoje, ele tem um serviço essencial, ele pode auxiliar o motorista, ele auxilia os próprios passageiros no embarque, desembarque, principalmente as pessoas que têm a dificuldade para se locomover e tudo mais. Então, o cobrador hoje ele é essencial. Então, a gente acredita que o cobrador, a gente consiga manter ele dentro dos carros, qualificando, ajudando a população, sem ser tirado esses cobradores de dentro do transporte. E você, Elisa, como uma liderança, que você pensa? O cobrador é essencial ou não é no sistema de transporte? Eu uso, né, o transporte coletivo e o cobrador, ele é essencial. Essencial, né, no que o companheiro Luizão já colocou, para auxiliar o motorista, para auxiliar os passageiros. Agora, com a tecnologia, bilhete único, né, carregar bilhete único no ônibus, muitos, né, pedem orientação para o cobrador. Né? Então, é o que você falou, não é só cobrar a tarifa, né? É auxiliar tanto o condutor, né, do motorista, como os passageiros, né? Então, eu não entendo por quê. E eu falo que é até essa fixação em tirar, né, os patrão querer tirar cobrador. É claro que a gente sabe que por trás disso, né, tem todo gerar lucro, né? Quanto menos folha de pagamento, melhor para o patrão, né? Então, eu imagino que seja isso, mas é fundamental, sim, a questão dos cobradores. Eu, como usuária, eu prefiro pegar um transporte que tenha um cobrador. Até porque assim, o próprio Código Nacional de Trânsito proíbe do motorista dirigir e conversar com o passageiro, proíbe do motorista dirigir e falar no celular, que é tudo proibido e tal. Mas o motorista, numa situação dessa, você vê o motorista dirigindo e cobrando. Ele está fazendo dupla função. Ele é uma coisa que vai na contramão É um contrassenso. Vai no contrassenso. Por quê? Porque se o motorista está ali dirigindo e cobrando, ele vai desviar a atenção dele do volante para poder estar dando troco para o passageiro, e as passagens elas não são inteiras, um número exato, valor relevante, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então, desvia. Então, por que permite? Então, acaba infringindo o próprio Código Nacional de Trânsito. Entendeu? Mas por trás, precisa ver, né, o porquê, né? Não vamos tirar o cobrador. É a própria geração de lucro, não é isso? Né? Para poder a empresa... para aumentar o lucro dos empresários. Exatamente, porque o que a gente vê é a prefeitura cada vez mais concedendo aos empresários subsídios absurdos, né? Que a gente até entende que o transporte é um direito do cidadão e um dever do Estado, mas a gente vê que os subsídios realmente são exorbitantes e é preciso ter um controle sobre isso. Muito se fala, muitas vezes, que até a CMTC ela foi privatizada no governo do Maluf em 1993, mas fala-se muito que o município deveria ter mantido pelo menos 1 ou 2 empresas no sistema para poder ter uma real
ter analisar, né, o custo da tarifa do transporte. Então, o município teria que gerir pelo menos uma ou duas empresas para o município ter certeza efetiva de quanto custa o transporte de cada passageiro na cidade de São Paulo. Porque hoje o que existe são planilhas elaboradas pelas empresas particulares. E o prefeito vai lá e tome subsídio. Mas não se tem, né, uma certeza efetiva do custo da tarifa. Então, alguém precisa fazer isso em algum momento. A bancada periférica vai estar muito atenta com relação a isso. Mas falando em transporte também, eu queria fazer um comentário sobre a tarifa zero aos domingos. É uma ótima ideia. A tarifa zero seria, né, muito bom para a população se tivesse ônibus, né? Porque Tarifa assim, zero. é um absurdo, né, as pessoas ficar o tempo que fica num ponto de ônibus e quando passa passa cheio. Então, quer dizer, isso é um desgaste muito grande para quem quer sair de casa, passear e visitar a família, tudo. E fala, poxa vida, tudo bem, né? A tarifa é zero, mas olha, o ônibus também é difícil, viu? A ideia é boa da tarifa zero, porém teria que ter, né, os ônibus no dia de domingo, para que as pessoas pudessem realmente usufruir dessa tarifa zero com mais conforto, com mais tranquilidade, né? É um direito, né? Se é tarifa zero, teria que ter ônibus, né? Não ônibus zero. Ônibus zero. Por quê? Porque, na verdade, assim, no domingo, o que acontece? Eles tiram os ônibus, deixam poucos ônibus rodando. Quando deixa poucos ônibus rodando, a tendência o ônibus é demorar mais tempo para passar e vir lotado. É tarifa zero? Mas é zero ônibus também. É o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo, entendeu? É que a tarifa zero, é preciso fazer um investimento no sistema para implantar a tarifa zero. Porque o sistema hoje, ele funciona 100% durante a semana, 60% aos sábados e 40% aos domingos. Para se implantar uma tarifa zero aos domingos, é óbvio que muito mais pessoas vão utilizar o sistema. Então, tem que aumentar a frota de veículo para ofertar a tarifa zero. Só que não ofertaram, pelo contrário, a impressão que se dá é que diminuíram. Então, o passageiro, que já é transportado a semana inteira por seus compromissos cotidianos, tendo que andar em pé, né, pisando no pé do outro, chega no domingo é pior ainda, porque os intervalos são muito mais prolongados. A gente sabe que esse projeto foi um projeto casuístico, eleitoreiro, que foi usado agora próximo da data da eleição. Exatamente. Então, a gente é absolutamente favorável, a bancada periférica é muito favorável ao projeto da tarifa zero, mas ele precisa ser melhor pensado para trazer benefícios para a população, e não da forma que aí está. A Elisa falou alguma coisa da questão da saúde lá na cidade de Ademar Pedreira. Na avaliação dela, é preciso ter um hospital municipal, porque o único hospital municipal que tinha agora é referência de oncologia, né? Que é uma coisa boa, né? Porque nós sabemos que os problemas de câncer são tratados pelo Estado e o Estado não tem feito os investimentos necessários para aumentar o atendimento de oncologia, que está acometendo cada vez mais pessoas na nossa sociedade. Eu queria saber, Luizão, a saúde lá no Campo Limpo. O que você enxerga com relação à saúde? A saúde hoje é um hospital superlotado. As pessoas chegam a esperar, às vezes, em torno de 8 a 9 horas para ser atendido. E quando é atendido, então é muito sofrimento para o povo na periferia. Então, eu acredito que nós, né, nesse projeto novo nosso aí da bancada periférica, possamos contribuir muito para ajudar somente nessas marcações de consulta, né? O povo sofre demais. É isso daí, viu, Geraldo? Você acha que a saúde lá no Campo Limpo, a saúde no geral? No geral, desde né? o postinho de saúde, desde o postinho, né, especialidade, hospital, isso tá, tudo está devendo. Está devendo e devendo muito para a população. A população sofre muito com essa... Aonde você vai, você acaba não sendo atendido. Às vezes tem que voltar no outro dia, não tem mais... Chega a distribuir a senha, acabou a senha, não tem mais...
volta para o outro dia. Então, é uma coisa que o povo está sofrendo demais, viu? Uma outra coisa que eu, como conselheiro de saúde, eu vejo e luto bastante por isso, é que, por exemplo, o SUS preconiza que para cada 2 equipes de saúde da família, 2 equipes de PSF, que se tem uma equipe de saúde bucal. Então, para que todas as unidades básicas deveria ter equipe de saúde bucal. Porque a nossa população está abrindo mão do direito de sorrir, porque tem problema na boca. Vocês sabem que tratamento odontológico são caríssimos, as pessoas recebem salários muito pequenos e tem que priorizar outras coisas e não consegue resolver esse problema. Então, a gente entende que se a rede pública investir um pouco mais na questão da saúde bucal, devolveria à população o direito de voltar a sorrir. Nós temos atuado muito nessa área, mas acho que é importante, a bancada periférica tem uma proposta de que em todas as unidades básicas da cidade de São Paulo, nas 490 unidades, em todas as equipes, tenham profissionais para prestar o serviço de saúde bucal. Como é que está lá na cidade de Ademar essa situação, Elisa? Então, tem algumas unidades que, né, tem, né, mas também não é da forma que deveria, né, atender, proceder, são mais emergências, né, vamos dizer, e o tratamento mesmo em si demora muito, né, então... E tem outras que estão na luta, né, que nem lá na Santa Terezinha, na UBS lá da Santa Terezinha, o que eles querem, né, de fato, e que eles falam em todas as reuniões, é um serviço odontológico que atenda aquela população, aquela área lá. E assim como lá tem outros. Eu não tenho número exatos, né, mas eu sei que a deficiência é grande na região da cidade Ademar Pedreira, na questão de odontologia. Na verdade, é assim, eu acho que é geral. Eu acho que a periferia, o ponto... Não só a periferia, mas a grande São Paulo, no geral, sofre com esse... Não tem o suficiente, é muito pouco para a demanda que é muito alta, entendeu? Então, a tendência do povo é cada dia esperar mais tempo nas filas, acabar não sendo atendido mesmo e não ter o direito de sorrir. Essa é a realidade, entendeu? Nós da bancada periférica, vamos orientar os conselheiros eleitos pela sociedade civil, os conselheiros que representam os usuários, a fazer essa luta. Porque nós temos feito essa luta na Zona Sul, em algumas regiões, e nós temos conseguido resolver. Um exemplo, a região do Hemoimirim, nós já estamos dentro daquilo que está preconizado pelo SUS, de ter uma equipe de saúde bucal para cada 2 equipes de PSF. Então, dá para fazer essa luta e dá para conseguir fazer avançar essa situação. Mas é preciso que os conselheiros gestores façam essa luta de maneira efetiva em toda a cidade de São Paulo. A bancada periférica tem esse comprometimento, nós vamos estar conversando e orientando os conselheiros gestores a fazer esse trabalho. Isso aí. Vamos falar agora também de um tema importantíssimo que, segundo as pesquisas, é o principal problema na cidade de São Paulo. Quando o cidadão é perguntado qual que é a sua maior preocupação na cidade, primeiro, a segurança, segundo, a saúde. Então, vamos falar da segurança. Nós sabemos que a segurança ela é um dever do Estado, né? É uma atribuição do governo do Estado. Mas os municípios, né, as prefeituras podem ajudar muito, principalmente prefeituras com orçamento tão robusto como a cidade de São Paulo, né? Só para exemplificar, a Guarda Municipal da cidade de São Paulo tem o mesmo efetivo da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. E a cidade de São Paulo tem o dobro da população. Então, a gente entende que é possível aumentar o efetivo da Guarda Municipal. E a gente acha que a Guarda tem que ter um trabalho muito ostensivo nas imediações, principalmente das escolas, dos postos de saúde e dos próprios públicos, mas
também pode fazer um patrulhamento mais ostensivo para trazer mais segurança para o cidadão e, com isso, melhorando a qualidade de vida das pessoas e aumentando a segurança e a confiança do cidadão. Como é que está essa questão da segurança na cidade de Ademar, Elisa? Então, mais uma vez, eu, né, falo que, como eu ando muito na região, Cidade Ademar, Pedreira, até Capela do Socorro também, eu ando bastante para aqueles lados, a segurança, o pessoal reclama muito da falta de segurança. Não tem, ninguém se sente seguro, né, de andar com celular, de andar com uma bolsa, tem que estar sempre muito atento, né, sempre muito com medo. Tem pessoas que deixam, né, de sair de casa já em determinados horários, até para ir no mercado da esquina, porque o medo paralisa. Então, assim, eu escuto muito, né, em relação à questão da segurança pública. Como foi colocado, né, é uma responsabilidade do Estado. O município pode ajudar aí bastante, né? Foi falado aqui da cidade de São Paulo, do recurso que tem. Então, assim, qual que é a função hoje da Guarda Civil Metropolitana? Qual que é? É prender camelô? É correr atrás né, dos moradores em situação de rua? E a função efetiva, né, deveria ser as rondas em volta das escolas, do posto de saúde. Para isso tem que aumentar o efetivo. É fundamental, quer dizer, é necessário que se aumente, né, o efetivo e que a função, né, seja realmente dar segurança para a população, que ela não tenha mais tanto medo, né, de ir até o mercado da esquina, né? Então eu escuto muito, levaram o meu celular, levaram a minha bolsa, né, tentaram me assaltar. Mas aí não tinha, né, nem um guarda, nem polícia militar, nem GCM perto, né, para poder dar a proteção. Então, assim, eu até entendo o medo, né, das pessoas, mas, como o Geraldo disse, né, Geraldo, tem jeito, né? Vamos aumentar, né, a guarda para que dê mais proteção em volta das escolas, nas ruas também, né? É um absurdo, porque qual que é? Eu queria mesmo saber qual que é a função hoje, né? A função mais é realmente reprimir os camelô e os moradores em situação de rua. Quase não vejo, né, em volta das escolas, ou em posto de saúde, ou nas ruas, as guardas civil metropolitana. Eu vejo assim, eu vejo a Guarda Metropolitana muito pouco efetiva para o tamanho e a demanda que tem. Até porque, assim, os horários mais críticos são principalmente na parte da manhã. Você vai nos pontos de ônibus, é muita mulher indo trabalhar e todas, às vezes, com o celular dentro das partes íntimas, escondendo, com medo do cara passar de moto e levar. Então, não, eu vejo, igual a Elisa colocou aqui nas escolas precisa, nos postos de saúde, mas nos horários mais críticos, principalmente à noite, chegada desse pessoal descendo de metrô, descendo dos ônibus para entrar em casa. Ao entrar em casa, muitas das vezes é abordado e perde tudo. Então, eu vejo que a Guarda Metropolitana poderia contribuir muito, muito nesses horários críticos, somente que o pessoal está voltando do serviço ou indo para o trabalho na parte da manhã. Principalmente que hoje a maioria é mulher que vai trabalhar cedo. Você chega num ponto de ônibus, de cada 10 passageiros que estão ali para pegar o ônibus, 8 é mulher. Então, e essas mulheres sofrem muito com essa insegurança que tem na cidade de São E não Paulo. tem mais horário, é na parte da manhã, é durante o dia, é à noite, né? A insegurança está muito grande durante o dia todo, né? Ninguém anda mais à vontade com o celular, a bolsa sempre colada aqui, né? É impressionante, é difícil, está difícil. Uma outra questão que eu queria também ouvir vocês é que a falta de recurso nas subprefeituras, que a subprefeitura, quando elas foram criadas, né, no governo da Marta, ela tinha um propósito, né? Hoje, subprefeitura é meramente zeladoria. E alguma coisa de zeladoria, porque não é tudo também, né? Até o tapa-buraco não está mais com a Tá subprefeitura. mais. E nós sabemos que o governo local teria como desenvolver ações para poder minimizar muitos problemas que existem.
E nós temos percebido, por exemplo, que as regiões da cidade, principalmente na periferia, está tendo cada vez mais pontos de inundação. E isso é consequência da falta de manutenção que as equipes de zeladoria têm que fazer, né? É o desassoreamento dos córregos, o corte do mato, e às vezes não ter feito isso acaba acarretando inundações de regiões que antes não sofria, não passava por esse problema. E cada vez mais pessoas têm perdido os seus bens porque têm as suas casas inundadas por águas de chuvas torrenciais, e aí a gente sabe que é porque não tem investimento que deveria ter na zeladoria. E o Luizão, outro dia, conversando comigo, ele me fez um relato de algo que aconteceu na casa dele, e eu queria que ele falasse isso aqui para o nosso público. Na verdade, a região onde eu moro, que é a região Vila Ernesto e Vila das Belezas, Vila Ernesto Prano, é uma situação que todos os anos a gente passa por essa situação. Alagamento, a água chega a chegar a 1,5 metro, 2,5 metros dentro de casa, todo mundo perde tudo. É um bairro que, bem dizer, o valor venal das casas caiu, está lá embaixo, porque ninguém quer morar na região, está todo mundo fugindo dali. Tem casas à venda, imenso, um monte de casas à venda. Por quê? Porque o rio, o córrego que passa na região, que é o córrego Caldeira Filho, todo ano alaga. É 2, 3 enchentes por ano. Então, chega no mês 10, até o mês de janeiro, é um sofrimento só. A população pede clemência naquela região, porque sofre demais, entendeu? Então, isso já aconteceu comigo, já perdi uma vez, já perdi 2. Hoje em dia, eu tenho poucas coisas dentro de casa, porque eu sei que a água vem de novo. Então, isso é a realidade. E é bem isso. Lá na cidade Ademar, Pedreiras, tem 3 córregos. Olaria, Zavuvus e o Cordeiro. E os 3, né, chega na época, novembro, dezembro, assim, exatamente por falta de cuidado da zeladoria que tem que ser feita, né, desassoreamento e tudo, dos córregos, da limpeza, os matos, eles alagam. E assim, no meu celular, quando chega essa época, é um monte de família mandando foto. Olha, Elisa, o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha a minha casa como ficou. E assim, eu fico sem ter o que fazer, porque o que eu posso fazer antes, eu faço. Quer pedir limpeza, né? Mas não é feito, não tem como, né? Então, aí depois eu só fico esperando as fotos e fico assim, a indignação é muito grande, a revolta é muito grande, né? Porque todo ano é a mesma coisa. Tem dia que, né, quando a chuva vem forte mesmo, são os 3 córregos. Aí eu começo a receber as fotos, né, e eu fico sem saber, né, como ajudar aquelas famílias, porque a prevenção tinha que ter vindo antes, né? Depois que as pessoas perdem as coisas, já não tem muito o que fazer. Então, vamos cuidar. Né? Essa história de dizer que depois da casa alagada não tem mais o que fazer, o Luizão tem uma historinha para contar sobre isso, né, Luizão? Tenho, eu já passei com isso. Eu estava viajando e vi pela televisão a casa enchendo de água. E foi uma situação adversa que não pude nem falar para minha esposa o que era que estava acontecendo. A gente estava a mais de 600 quilômetros e quando eu vi a cena passando pela televisão, eu disfarcei e falei para ela, vamos embora que precisamos de voltar para São Paulo. E ela só foi saber o que era a realidade quando nós chegamos aqui. E a casa já estava toda alagada, não tinha nada, perdemos tudo. Mas faz parte da vida. Mas você não falou para ela por que teve que voltar? Não, só falei quando cheguei aqui, que ela viu a situação. Aí já não tinha, né, como não falar, né? Como não tinha como falar, que ela viu com os próprios olhos. É uma coisa que, né, é triste, né, mas é o que fala, né, o que tem que fazer, né, recomeçar. E assim, são muitas famílias, como ele falou, muita casa à venda, né, nessa região de córregos, de cheia, mas difícil para vender o imóvel, porque quem vai comprar, né, vai querer saber o histórico, né, o porquê da venda. Então, quer dizer,
Tem muita coisa que é enxugar gelo. Se não tiver uma ação, né, Efetiva, né? efetiva, concreta, isso vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar perdendo, né, os seus móveis, né, a vontade de ficar É, naquele lugar, porque muitas vezes a pessoa nasceu ali, né, mas já aqueles não que tem têm, mais né? vontade de ficar porque não tem mais condição, né, de todo ano perder. Aqueles que têm condições, ele muda, vai embora. Compra no outro local e acaba indo embora. Mas aqueles que não têm condições tem que esperar a próxima chuva, próximo ano. É a realidade. É isso, gente. Eu queria agradecer a participação dos meus colegas de bancada. Vamos ter muito trabalho, né? Já estamos tendo, mas eu acho que existe esperança, a população tem uma perspectiva de melhora, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, esperamos aqui com o nosso podcast semanal estar contribuindo para desenvolver em você a consciência política suficiente para entender que é preciso mudar, é necessário mudar. Então, quero agradecer, Elisa, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né, poder participar, foi uma conversa boa. Quero agradecer o Luizão também pela participação. Eu que agradeço, Geraldo. Foi uma conversa muito produtiva. A gente estamos para somar e vamos esse novo projeto aí, com fé, né, trabalhar para a população. É isso aí, pessoal. Bancada Periférica e você, em uma parceria muito produtiva.